Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Leremos todo o capítulo 1, um texto que nos fala sobre a vitória de ser mãe. Hoje, Dia das Mães, nós vamos meditar na palavra sobre a história de uma mãe, Ana, que mostrou, amados, através da sua vida, do seu testemunho, mas acima de tudo, do poder do seu Deus, que é o nosso Deus, a vitória de ser mãe. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agradar. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, Senhor meu,
Tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, muito obrigado porque a tua palavra fala conosco nesse instante. A leitura dela, Senhor Deus, já tem nos transmitido vida, lições, e o Senhor já tem falado conosco nessa noite de muitas maneiras. Mas agora, Pai amado, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco através da pregação da palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, opere em cada vida, em cada coração, de acordo com o Teu propósito, ó Pai. A começar em mim, ó Deus, quebra nossos corações. Transforma nossas vidas, nossas mentes, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre guarida dentro de cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida, especialmente aquelas áreas que só Tu sabes e que necessitamos, ó Deus, de ouvir ali a Tua voz. Pedimos assim, ó Pai, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, ser mãe é uma das missões mais belas e misteriosas que existem. No corpo de uma mulher, uma nova vida é gerada. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é obra de Deus. Mas isso também, amados, traz em si um grande mistério, o mistério da vida. Ser mãe, amados, poderíamos dizer que é o maior milagre que Deus concedeu ao ser humano. Maior do que cura divina, maior do que a porta de um emprego que se abre, maior do que qualquer situação que fosse solucionada. Gerar uma vida, amados, no meu entendimento, é o maior milagre que Deus deu para a humanidade. E a beleza nesse milagre. Porém, amados, é um milagre com o qual a gente se acostuma e a gente passa a ver isso como algo tão natural que o milagre da vida passa a ser algo muitas vezes desprezível para muita gente. Segundo a ONU, irmãos, nascem no mundo 180 bebês a cada minuto, ou seja, 3 a cada segundo. Aqui no Brasil, a cada hora, nascem 321 bebês, ou seja, 5 bebês por minuto. Então, irmãos, dá uma média de 1 bebê a cada 11 segundos. Então, desde que esse culto começou, já nasceu um monte de nenéns, né? Que coisa interessante, a vida é uma dádiva celestial e Deus tem abençoado as nossas vidas, as nossas famílias, porque nós temos aqui várias mães e hoje de manhã estava uma festa aqui, a escola dominical, estava tão bonito, toda aquela homenagem às mães. Mas infelizmente, irmãos, a vida tem perdido o valor para muita gente. E esse é o motivo porque há tantas crianças desprezadas, abandonadas e até assassinadas por mulheres que, na verdade, amados, não podem ser consideradas no alto teor da palavra uma mãe. Elas geraram filhos, mas ser mãe é algo muito mais elevado do que simplesmente colocar uma criança no mundo. Ser mãe, amados, é uma dádiva celestial. E nós encontramos aqui na Bíblia a história de uma mulher que queria ser mãe. Ana queria ser mãe. Ana queria engravidar. Ana queria ter um filhinho. Mas a palavra de Deus, amados, usa 2 expressões para dizer por que ela não engravidava. Final do versículo 5, o Senhor a deixou estéril. Final do versículo 6, o Senhor lhe cerrou a madre. Ou seja, amados, Ana tinha algum tipo de problema físico que a fazia uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E é interessante notarmos que a palavra de Deus nos diz aqui que Deus havia feito isso. Então caem por terra algumas ideias de que as bênçãos de Deus vêm só por caminhos que a gente acha que, isso é bênção, agora não ter filho, não, isso é alguma maldição, algum problema negativo. Era bênção também. Era bênção também. Porque Deus tinha um propósito especial na vida dessa mulher.
Então nós encontramos, amados, aqui nesse texto, primeiramente, o que é o desafio de ser mãe. Para as irmãs, mães aqui da nossa igreja, desafio de ser mãe, poderíamos entender no sentido de criar os filhos, de orientá-los. Mas para Ana, o desafio era ser mãe no sentido de engravidar, de se tornar uma mãe fisicamente falando. Ela não podia. E o exemplo de Ana, amados, é marcante na Bíblia quando a gente fala de oração. Ana é conhecida como aquela mulher que orou, que clamou, não é verdade? Todo mundo, quando fala de Ana, lembra da fé que ela teve, da oração que ela fez, da sua perseverança, da sua persistência em pedir e orar a Deus, mesmo no meio das tribulações que ela passava. Então, irmãos, a história de Ana não é somente uma história que edifica as mães. A história de Ana edifica a todos nós. Porque Ana mostra, através do seu testemunho, a palavra de Deus revela, que o Deus de Ana estava com ela. O nosso Deus é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus de Ana. E Deus não havia, amados, abandonado aquela mulher pelo fato dela ser estéril. Deus não havia amaldiçoado aquela mulher, não estava castigando aquela mulher pelo fato dela não ter filhos. E isso traz para nós, amados, já aqui no princípio da mensagem, um grande ensinamento. As nossas dificuldades não podem ser encaradas como maldição ou como castigo, mas nós temos que encarar as nossas dificuldades e desafios como oportunidades que Deus está colocando, como canais de bênção que Deus está permitindo a gente passar, para através dessas situações nós crescermos no conhecimento do nosso Deus. Veja, irmãos, quantas tribulações essa mulher passava. Observe na sua Bíblia, versículo 2, nos diz a palavra do Senhor, simplesmente Ana não tinha filhos. Ana não os tinha, no finalzinho do 2. No versículo 6, ela era estéril. No versículo 5, aliás, ela era estéril, finalzinho do 5. No versículo 6, Deus lhe havia cerrado a madre. E naquele contexto, essa situação pela qual Ana passava, era considerada uma maldição na vida daquela mulher. Não ter filhos, amados, trazia sobre a mulher uma certa ideia, uma certa imagem negativa de uma pessoa que não ia ter mais descendência, que não ia gerar filhos. E que, portanto, estava sendo colocada numa situação de discriminação diante do povo. As pessoas olhariam para ela e diriam, essa aí não pode ter filhos. Para piorar um pouco a situação de Ana, o marido dela, Eucana, tinha uma outra mulher. E deixa eu explicar, pastor, que negócio é esse do cara lá ter duas mulheres, né? É que naquele contexto, irmãos, a poligamia era permitida por Deus. Deus ainda não havia se manifestado dizendo que cada homem tivesse uma mulher apenas. E tanto numa situação cultural, onde a poligamia até hoje é praticada no Oriente Médio, o povo de Deus ainda tinha tais costumes. Tá certo? Mas o Senhor, no seu tempo determinado, nos ensinou na palavra que o homem deve ser marido de uma só mulher. Tá certo? Mas naquele contexto não era pecado. Não era pecado. E Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. E essa mulher tinha filhos. E essa mulher começou a ficar falando com Ana e provocar Ana, versículo de número 6, diz a palavra de Deus que ela provocava excessivamente. Então não era pouca coisa. Aquela mulher ficava falando, humilhando Ana, porque ela sabia que Eucana amava Ana. E certamente Penina tinha ciúmes de Ana. Então era aquela mulher que ficava falando na cabeça dela o tempo todo, porque ela não tinha filhos. Mas olha o versículo 5, diz a palavra de Deus, que mesmo nessa situação difícil que ela passava, ela tinha um marido que a amava. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Eucana a amava, versículo 5. Muitas vezes, irmãos, nas nossas aflições, a gente está passando por uma situação, seja qual for,
E a gente muitas vezes fica assim, sentido, né? A gente está orando, a resposta não vem, Deus parece demorado em nos atender. E nós lemos hoje o salmo que o salmista fala: até quando, Senhor? Não é pecado, irmão, desabafar diante de Deus e falar: Senhor, até quando? Senhor, por que eu estou passando isso? Me ensina o que o Senhor quer me ensinar nessa situação. Não é pecado desabafar e derramar o coração perante Deus. Pecado é duvidar do amor de Deus. Pecado é duvidar, é o questionar a justiça de Deus, a santidade de Deus. Então veja, irmãos, que naquela situação, Deus ainda colocou um conforto na vida de Ana, um marido que a amava, mesmo ela sendo estéril. Preste atenção, no meio das nossas tribulações, Deus coloca também conforto, Deus coloca também paz, Deus coloca também para nós um alento, um ânimo novo, amados, porque Deus nunca nos desampara. Olha o versículo 7. A palavra de Deus nos diz que a outra a irritava. Ou seja, Penina irritava Ana. Ana ficava nervosa. Ana ficava chateada. Ana era uma mulher, um ser humano como qualquer um de nós. Ou seja, ela era suscetível à ira. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, ficar irado com uma situação que você está passando não é pecado, isso é humano. Pecado é a gente deixar a ira nos dominar, nos governar. Mas não era isso que Ana fazia. Veja, irmãos, que o desafio dela era muito grande. Versículo 10 nos fala que ela tinha amargura de alma. O sofrimento dessa mulher era grande, irmãos. Ela estava com sua alma pesada, amargurada. O versículo 15 nos diz, nas próprias palavras de Ana, que ela era atribulada de espírito. Tribulações, tristezas, angústias. No versículo 16 nos diz a palavra que ela era uma mulher aflita, ansiosa. Observe o versículo 16, ela fala: a minha ansiedade e a minha aflição. Irmãos, reconhecer isso não é pecado, é até bom. Quando a gente reconhece que a gente está angustiado, que a gente está aflito, que a gente está nervoso, que a gente está passando por tudo isso aí, que a gente vê na vida de Ana e que a gente pode passar também, já é o caminho da solução do problema. O que nós não devemos, irmãos, é fazer de conta que nós não temos essas dificuldades. Sabe aquela coisa de sermos espirituais, assim, de aparência, mas quando chega em casa a máscara cai e aí a gente desmorona? Isso está errado. Para sair dessa, a gente tem que começar a reconhecer: olha, Senhor, eu estou atribulado de espírito, Senhor. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou aflito, Senhor. Tira isso de mim, por favor. E Ana estava passando por tudo isso. No versículo 7, ainda a Bíblia nos fala que ela estava tão triste que ela nem tinha fome naquela situação, ela nem tinha vontade de comer. Não sei se você já passou por uma tristeza tão grande como essa, de até perder a fome. Deve ser muito triste, muito difícil enfrentar uma tristeza tão grande, uma tribulação tão grande, que a pessoa até definha por não ter vontade sequer de se alimentar. Naqueles dias não havia ainda possibilidade de fertilização ou tratamentos, como há hoje, contra a esterilidade. E eu vejo aí milagre também, porque naquele contexto Deus não havia dado ao homem ainda essa ciência toda que a gente tem hoje. E quantos casos há de criancinhas que vieram através de tratamentos e fertilização. Então isso é bênção, amados, é bênção de Deus. Mas na situação que Ana viveu, não tinha outra saída. Era total dependência de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente consegue dar um jeito e resolver certas situações, a gente tem mais é que resolver, né? Orando, dependendo de Deus, mas se está dentro da nossa esfera de ação, vamos dizer assim, a gente peca se não agir. Sempre orando, sempre dependendo de Deus, mas fazendo aquilo que devemos fazer, obviamente. Mas e quando a gente já fez tudo o que dava para fazer e agora só um milagre? E Ana estava passando por isso. E a gente percebe, irmãos, na vida dessa mulher, algo muito comum para nós.
Quando nós dependemos de Deus totalmente, ou seja, não temos outra saída a não ser Deus, aí a gente tem que aprender a depender de Deus. Toda essa irritação, angústia, aflição e sofrimento, amados, estão retratados aqui na Bíblia para mostrar que ela era uma pessoa normal. E a gente passa por isso também. E a gente tem que aprender a depender de Deus. A gente tem que aprender a descansar nosso coração em Deus. Infelizmente, irmãos, em muitas situações, parece que nós esquecemos daquelas palavras lá de João 15, versículo 5, quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós muitas vezes nos apoiamos em nós mesmos, nos apoiamos naquilo que a gente tem, ou naquilo que Deus nos deu, e a gente até muitas vezes deixa de orar, muitas vezes nos tornamos até autossuficientes. Não, isso dá para resolver, glória a Deus, mas não vamos esquecer que se Deus estiver na nossa frente, irmãos, as coisas podem não dar certo como nós achamos que iriam dar. Então, cada passo que a gente for dar, nós temos que agir como Ana, que orava. Mas Ana estava passando, irmão, por uma situação assim muito difícil. Eu não sei se alguém aqui está passando por uma situação desse tipo. Daquelas situações em que só Deus mesmo, só um milagre de Deus para solucionar, para resolver aquele problema. Ana orou, irmãos, mesmo em meio a tudo isso. Ela orou. Que bênção, não é? O desafio de ser mãe foi vencido, foi superado através da oração. Ela não abandonou a fé. E isso nos chama muito a atenção. Todo ano, Eucana subia. E o costume deles, amados, era esse mesmo. Era uma vez ao ano ir lá em Silo. E Ana ia junto. Ou seja, ela manteve-se na presença de Deus. Ela ia lá adorar. Ela ia lá sacrificar ao Senhor. Ela ia lá glorificar o Senhor. E por causa disso, o testemunho dela ficou, amados, na história da igreja cristã, na história da Bíblia, como um dos maiores exemplos de vida de oração. Então, meus queridos, o que nós podemos aprender com essa mulher? O que nós podemos aprender? A vencer os nossos desafios. Como vencer os nossos desafios? Ana ensina pra gente, a Bíblia nos mostra que essa mulher mostrou através da sua vida o que é a vitória de ser mãe. Eu gostaria muito que a gente aprendesse essas lições com Ana nessa noite, porque a vida de Ana, irmãos, aponta diretamente para Deus. Não é a Ana, é o Deus de Ana. Fala para o irmão do seu lado: irmão, acorda. Não é a Ana, é o Deus de Ana. Não vamos endeusá-la, né? O testemunho dela aponta lá para cima, aponta para Deus. Porque tudo que ela fez, amados, é direcionado a Deus. Se não fosse assim, ela provavelmente não teria tido seu filhinho chamado Samuel. Amados, Ana teve fé. Ana perseverou na sua fé. Ela creu no seu Deus. Essa fé poderosa, amados, que estava dentro do coração de Ana, apesar da aflição, da angústia, da irritação, do sofrimento, tudo que a gente já viu aqui, essa fé lhe deu forças para continuar na presença de Deus. Indo lá na igreja, lá em Silo, no templo, adorar a Deus. E durante todo o restante do ano, permanecendo fielmente na presença de Deus. Esperando em Deus. Esperando. Entra ano, sai ano, e lá está Ana. Entra ano, sai ano, e lá está Ana, orando, 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 esperando no Senhor. Isso é fé. A fé, amados, traz consigo uma virtude maravilhosa na nossa vida, irmãos, que é a perseverança. Sem fé não tem perseverança. Quando a gente está desanimando, e a gente não quer perseverar, e a gente quer largar tudo, deixar de orar, deixar de ir na igreja, desanimar, como se diz por aí, chutar o pau da barraca, é porque está faltando fé. A fé, amados, gera em nós essa qualidade maravilhosa da perseverança. Depois, se você quiser,
Leia lá Hebreus 11, é um capítulo grande de Hebreus. Agora, não, por favor, agora não vai dar, senão você não vai prestar atenção na mensagem. Mas grave, anota aí Hebreus 11. Esse capítulo de Hebreus, amados, é chamado de a galeria dos heróis da fé. E a Bíblia nos conta, ali nos relata vários personagens bíblicos que perseveraram, todos eles porque tinham fé. Então, meus amados, fé e perseverança. Ana insistiu na presença de Deus. Existe um mistério aí. E quando eu falo a palavra mistério, irmãos, significa que são coisas que Deus não revelou por quê. É mistério de Deus, Ele que sabe por quê, não cabe a nós querer saber por quê. Por exemplo, o tempo de Deus. Isso é mistério, irmão. A gente não sabe por que Deus provou a fé dessa mulher ou está provando a nossa fé, a sua fé em alguma área. É mistério de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus. Mas, amados, a fé fez com que Ana persistisse, insistisse, não desanimasse. Ana não parou de orar. Ana não parou de adorar a Deus, irmão. Ana continuou ali na presença de Deus. Amados, e essa fé, essa perseverança que leva essa mulher para a presença de Deus, ali confrontando o poder de Deus, e nós não podemos ver o Senhor, mas sabemos que Ele está aqui. É interessante quando passa o louvor e vem aquelas imagens, a gente fica olhando paisagens, crianças, sol nascendo, o que vem à nossa mente? O poder do nosso Deus, não é, irmãos? É o Deus que criou o mar, a terra, tudo que há, Deus que dá a vida, Deus que mantém a vida. A gente pensa no poder dele. E eu não sei se ocorre o mesmo com você, mas quando a gente está diante de uma situação difícil, que só Deus para entrar com provisão, e a gente pensa no poder de Deus, vem um quebrantamento, não é? Meu Pai, me ajuda, Senhor. Parece que a gente fica assim, num misto de um sentimento que está lá no fundo do coração, que a gente quer tanto que Deus nos auxilie naquela situação. Pode ser um filho, um parente, um problema de saúde, uma questão particular que a gente está vivendo. E a gente fica assim, querendo tanto que Ele opere na nossa vida. A gente fica desejando tanto que Ele entre com ações e resolva aquelas circunstâncias. E muitas vezes essa fé gera na gente não uma frieza do tipo, se Deus quiser fazer, Ele que faça. Se Deus fosse amor, Ele já tinha resolvido. Não. Isso é antifé. Isso é obra do maligno. Isso é obra da carne. Mas a fé vai gerar em nós um sentimento de clamor por dentro, que muitas vezes, amados, vai se transformar e vai somatizar em lágrimas, daquilo que chamamos de quebrantamento. Então, se você se sentir assim, não entristeça o Espírito Santo. Chora. Chora à vontade, meu irmão. Derrame lágrimas na presença de Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Pode chorar. Se Deus está tocando o seu coração, naquele momento de louvor, na sua oração particular em casa, onde você estiver, talvez até dirigindo o carro, clamando a Deus, orando, e vem um quebrantamento assim, é Deus trabalhando em nós. É Deus dando força para a gente superar o medo, para a gente superar a angústia, para a gente superar a indecisão, para a gente superar a crise. E Ele coloca naquele lugar paz e alegria. Não é que é uma lei que tem que chorar, não é isso. Mas Ana se quebrantou na presença de Deus. E como é bom nos quebrantarmos na presença de Deus. Aquele louvor cantou ontem, né? Quebrantado. Como é que é mesmo? Quebrantado por teu amor. Não é assim? O amor de Deus nos quebranta, irmãos. E se alguém acha que eu estou falando grego ou hebraico, não está entendendo nada, é porque talvez você tenha que orar um pouco mais, meu querido. Problema todo mundo tem. E se você não tem problema nenhum, então ore mais pelos missionários, pelas criancinhas que estão morrendo de fome lá na Etiópia, né? Está faltando orar pela igreja. A gente começa a entrar na presença de Deus, o nosso coração vai se quebrantando, isso é natural. Veja, não é uma lei, uma ordem, uma regra que tem que chorar, não é isso. Mas, amados, Ana estava passando por uma situação difícil. E me impressiona quando alguém está passando por situações catastróficas
e não derrama uma gota de lágrima. Isso me impressiona, porque eu creio que Ana é um exemplo para nós, é um testemunho de quebrantamento diante de uma situação terrível. Se coloque no lugar dela. Então, amados, isso prova para nós, versículo 10, que Ana não orou mecanicamente. A lição de oração de Ana, a palavra nos mostra através da vida dessa mulher, o que Deus estava fazendo na vida dela. Por que às vezes para com Deus falta esse tipo de derramar-se diante de Deus, amados? Não vamos ser mecânicos na oração. Não vamos ser, amados, tipo de oração mental, uma oração assim, sabe, intelectual. Certa vez eu fui numa igreja que estava fazendo aniversário e foi uma situação inusitada, porque foi pedido para um irmão orar, um dos mais antigos da igreja, e ele orou quase 30 minutos. O irmão não parava mais de orar. O povo começou a sentar, porque quem aguenta ficar uma meia hora em pé, hein? O irmão foi lembrando, primeiro lembrou dos fundadores, aí cita o nome de tudo quanto é família da igreja. Depois ele começou a agradecer a Deus pelas histórias bíblicas. Pela saída do povo de Israel do Egito, Senhor, te louvamos pela travessia do Mar Vermelho, pela entrada na terra prometida, o Senhor abriu o Rio Jordão. Eu falei, meu Deus do céu, alguém para esse homem. Esquisito isso. Sabe, são coisas dissonantes. Essa era a oração para ele fazer em casa. Essa era a oração para ele fazer em silêncio, aos pés do Senhor. Fala o tanto que você quiser, não é? Ora, 1 hora, 2, 3, irmão, tem tempo, amém, aleluia. Não tem problema, Deus tem todo o tempo do universo para nos ouvir. Mas tem cada momento uma oração específica, não é? Orar com sabedoria, orar dirigido pelo Espírito Santo. Certa vez uma pessoa foi orar e começou a contar os problemas que tinha em casa. Pai que brigava, o marido que fazia não sei o que lá. Ah, meu Deus do céu, ficar contando, lavando roupa suja na oração. Essa é outra oração para ser feita no silêncio do quarto. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás em secreto, só você e Deus. Falta de sabedoria muitas vezes, né? A pessoa se empolga, começa a falar algumas coisas esquisitas. Mas Ana estava diante de Deus, amados, quebrantada. E nós temos que aprender a derramar o nosso coração perante o Senhor. Não tem mistério, irmão. Deus nos ensina o caminho. Se você não sabe fazer isso, peça para Deus. E gaste tempo com Deus. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. Quem não tem 10 minutos? Quem não tem 5 minutos por dia? Quem não tem, talvez até um pouco mais, vai, não sei quanto tempo você gasta com outras coisas. Separe um pouco para Deus. Faz o culto devocional. Comece normal, aquelas orações normais, orando um pelo outro em casa. Vai no quarto, fecha a porta, ajoelha, se for possível. Se o joelho está doendo, pode ficar sentado, não tem problema. Mas procure esse caminho do quebrantamento, meu irmão, minha irmã. Tente encontrar esse caminho, peça para o Senhor. Senhor, eu quero encontrar esse caminho do quebrantamento. Eu quero encontrar o caminho da contrição. Pois o coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Deus, amados, não fica chateado ou bravo se a gente buscar o quebrantamento. Pelo contrário, Ele quer isso na palavra. Coração compungido, contrito, o que é isso, irmão? É o coração quebrantado. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz ainda do clamor de Ana. Está no versículo 10, dizendo a palavra de Deus, que ela não só chorou abundantemente, amados, mas que ela foi e buscou o Senhor com uma certa intensidade. É o que nós notamos nos versículos seguintes, especialmente o versículo 12, por exemplo, onde diz a palavra que ela se demorou no orar. Eu não sei como é que tem sido as suas orações, se são aquelas orações assim, com muita rapidez, com muita pressa, né? Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém. Deus é Deus, Deus é misericordioso. Mas gaste tempo com Deus, clame a Deus, busque a Deus com bastante vontade, porque a palavra de Deus nos diz, amados, que o Senhor vai se revelar àqueles que o buscarem.
buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ana clamou a Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, ela subia para adorar. E mais, no versículo de número 11, ela faz um voto a Deus, e ela cumpre esse voto lá no versículo 27 e 28. Isso é fidelidade. Ela prometeu para Deus, amados, no versículo 11, que se Deus lhe desse um filho, ela daria esse filho ao Senhor. Fez uma promessa, fez um voto. E sabe, irmãos, existe muita gente que fala assim, isso não é coisa de crente, fazer voto, fazer promessa. Errado, isso é coisa de crente sim. Está na Bíblia. Não é pecado. Mas também não se trata de uma barganha. Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu fiz o voto. Não, Ele abençoa se Ele quiser. E Deus responde do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas a palavra também, amados, nos ensina em Eclesiastes 5, versículo 4, que a gente não deve fazer voto se não tiver a possibilidade de cumprir esses votos. Você já imaginou que coisa chata ia ficar se Ana, depois vendo o menino ali, bonitinho, crescendo, pensasse, eu falei lá que se Deus me desse um menino eu ia entregar ele para o Senhor, mas eu acho que eu vou mudar de ideia. Vou mudar de ideia. É igual aquele irmão que faz um voto a Deus, o irmão está lá desempregado, ele faz um voto a Deus. Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou dar o dízimo. Aí o Senhor dá um emprego para ele. Vamos pensar um inicial aí de R$1.000. Aí ele vai lá e tira R$100 da dízimo. Ô glória! Né? Cumprir a lei. E oferta? Não, já dei o dízimo, não precisa dar oferta. Peraí, mas dízimo é lei, oferta é gratidão, oferta é espontaneidade, de coração. Dízimo é lei. Né? Mas tudo bem, está dando dízimo, é Ele e Deus. Aí Deus abençoa, ele passa a ganhar R$3.300 de dízimo. Ele vai falar, meu dízimo é bom, hein? Trezentão, todo mês. 5.000, promoção. Quinhentão de dízimo. Tira R$500. Ele já olha para aqueles R$500 assim. Mas ele olha para aquele dinheiro já com uma certa dó. Aí, R$500. Aí Deus abençoa ele. Ele passa a ganhar R$10.000, mais bônus e não sei o quê. Uns 12, R$15.000. Aí ele fala, peraí, 1.500 conto de dízimo? Não, negativo, aí não dá. Ah, Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas só que tem muito dinheiro para dar na igreja. Não vou dar isso na igreja não, vou dar só uma parte, vou voltar a dar R$100 e tá bom demais. Deus me abençoou muito quando eu dava R$100 e para por aí. Irmãos, isso é barganhar com Deus. É mais ou menos o que algumas igrejas fazem, né, da prosperidade, que fica cobrando. E tem crente que não é da prosperidade e tenta barganhar com Deus. Não, isso eu acho que eu não devo fazer, isso eu acho que eu não devo dar, porque, irmão, pera lá. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. E quando a gente fala de voto, amados, talvez não seja esse o voto, né, de dinheiro, de emprego. Os votos que nós fizemos têm que ser cumpridos. Ana prometeu tudo para Deus, seu filho. Que voto pesado, não é, irmãos? Que voto pesado ela fez. Talvez, amados, em algum dia a gente fez um voto para Deus assim meio pesado. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu nunca mais vou falar tal coisa. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou mudar nessa área da minha vida. Aí Deus abençoou e a gente esqueceu do voto. Então a Bíblia nos fala em Eclesiastes 5,4 que Deus não se agrada de votos de tolos. Você nota que Ana fez voto e cumpriu. Nós fazemos voto na igreja na profissão de fé e no batismo, não é, irmãos? A gente faz votos também no casamento, não é verdade? Quantos votos feitos no casamento? Hoje pela manhã falávamos sobre casamento. Família, lar. Então, amados, nós temos que cumprir nossos votos, independente da situação, tá certo? Porque olha o versículo 26, Ana fala para o sacerdote, Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando, eu orava por esse menino e o Senhor me concedeu a petição. Ana não esqueceu dos seus votos. Mas ainda, amados, a palavra de Deus nos fala da consagração e da humildade de Ana. Porque ela tinha, sim, suas fraquezas, ela tinha, sim, suas lutas,
Ela ficou angustiada, ficou aflita, ficou até irritada. Mas ela era uma mulher consagrada a Deus, gastando seu tempo na presença de Deus. E mesmo passando por tantas lutas, amados, ela não brigou com Penina. Ela não revidou aquilo que aquela mulher falava. E quando o sacerdote, lá no versículo de 13 a 16, viu que ela orava de um modo diferente, porque diz a palavra que ela só mexia os lábios, mas orava em espírito. O fato é que o sacerdote achou que ela estava embriagada. O homem de Deus olha a mulher mais quebrantada daquele culto e fala para ela: mulher, você está bêbada. Versículo 14. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Eu vejo que muitas vezes, amados, aqueles homens investidos de autoridade não estavam no mesmo mover do Espírito que Ana estava. Autoridade sem mover do Espírito Santo não é nada, irmãos. Autoridade sem o poder de Deus na nossa vida só traz confusão. Porque Eli era para ser o homem que tivesse mais discernimento ali. Homem de Deus. E só de olhar, ele veria que a serva de Deus estava triste, abatida. Mas não, ele a teve por embriagada. Mas note que Ana não se descontrolou nessa hora. Ana não teve uma reação de ira. Já pensou se Ana agisse assim? Ela não estaria realmente na presença de Deus. Mas ela estava na presença de Deus. O que é estar na presença de Deus, irmão? É ser guiado por Deus, é ser dirigido por Deus. E ela fala com humildade. Final do 16. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado. Ou seja, ela se expôs. Ela se declarou uma mulher aflita, atribulada. Expôs ali diante do sacerdote e de quem mais estivesse ali naquele lugar, quem ela era. De fato, ela estava assim. E ela abriu o seu coração. Então a gente nota aqui a humildade. E meus irmãos, se existe algo que a presença de Deus opera em nós, é a humildade, não é verdade? É a humildade de espírito. É o coração quebrantado, humilde. E não é só diante de Deus, é diante dos irmãos também. Ana estava sim na presença de Deus. E a prova é que ela foi confundida com uma bêbada. E ela não reagiu. Demonstrou mais humildade ainda. Então, meus queridos, concluindo. Os desafios virão até na vida dos servos de Deus mais consagrados. Eles vêm mesmo. As lutas virão. Nesse mundo tereis aflições. E o fato de servirmos a Deus não é uma garantia divina que não teremos problemas. Ana era uma mulher fiel. E teve um grande problema. Que foi solucionado lá no final. E Deus lhe deu o seu filhinho. E a Bíblia nos diz em Romanos 8,37, que em Cristo somos mais que vencedores. Mas, amados, ser vencedor em Cristo Jesus não é receber tudo do jeito que a gente pede. Ana foi agraciada por Deus. Deus tinha um propósito. Deus levantou Samuel. Mas, amados, ser vencedor é aceitar a vontade de Deus em qualquer situação, como a própria Ana fez. E se Deus não lhe desse o filho? Ela ia continuar na presença de Deus até o final, orando e servindo o Senhor. Então, amados, mesmo em meio às lutas que a gente passar, nós nunca devemos parar de orar. Pelo contrário, se você está passando por uma grande luta, ore mais. Ore mais, dedique mais tempo a Deus. Porque a oração, amados, é um recurso sobrenatural que Deus deu para nós, seres humanos, filhos de Deus, para entrarmos na presença de Deus. E através da oração sermos fortalecidos por Deus. E assim vencermos as lutas que virão. Seja recebendo de Deus a resposta, ou seja, esperando em Deus o tempo dele. Ou seja, amados, entendendo que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E você vai vencer como Ana venceu. Amém, irmão? Não sei qual é o problema que cada um dos irmãos estão enfrentando. Eu tenho os meus. Todo mundo tem problema, não é? Você tem, eu tenho, todo mundo tem.
Mas Deus é maior que os nossos problemas, irmão. O nosso Deus é maior do que tudo. Ana creu nesse Deus. Ana sabia a história do seu povo. Ah, o meu Deus é o Deus que abriu o mar. O meu Deus é o Deus que tirou o povo lá do Egito. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ela creu nesse Deus, e ela buscou esse Deus, e ela clamou a esse Deus, irmão. A espiritualidade fria, vazia, não nos aproxima de Deus, irmãos. Mas enquanto o culto acontece, no culto da vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós temos que buscar a Deus com o coração quebrantado. E a palavra de Deus diz, amados, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 55, 17. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Vamos nos quebrantar diante dele. Vamos buscar esse caminho. Esse livro, primeiro livro de Samuel, se você ainda não leu, leia. É maravilhoso. E ele nos apresenta dois modelos de espiritualidade. Um é o de Ana, que nós já vimos. E o outro está aqui no versículo 3. Final do 3. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli, Ofni e Finéias é outro modelo de espiritualidade que esse livro nos apresenta. Esses três aí, pai e filhos, eles são exemplo da falsa espiritualidade, da religiosidade superficial. Mas Ana é o exemplo da espiritualidade verdadeira. Vamos buscar esse exemplo de Ana na nossa vida, irmãos? Uma mulher que enfrentou o desafio de ser mãe e que, com uma história de uma mulher vitoriosa, que encontrou a vitória de ser mãe. Então vamos orar nesse instante. Nós já somos em Cristo Jesus. Mas há um tempo de busca, um tempo de espera e um tempo também de receber as respostas de Deus. Convido os irmãos para ficarem de pé, em espírito de oração. Vamos ficar alguns segundos assim. Ore por você nesse instante. Ore por você mesmo. Quais os desafios, quais as lutas que você tem atravessado, meu querido irmão e minha querida irmã? Você sabe que Deus está a par de tudo na tua vida. Coloque sua fé em prática. Entregue-se a Deus mais uma vez. Entregue seus problemas, suas lutas, seus temores. Acredite, Deus está vendo e Deus está agindo. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ana esperou e nós também devemos esperar. Persevere na fé. Confie em Deus. Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer você sair dessa situação. E você continuará dizendo como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. As enfermidades passarão. O Senhor solucionará os problemas no tempo dele, do jeito dele. Confie em Deus. Pai querido, nós aprendemos hoje a história dessa mulher que demonstrou a Deus ser uma mulher vitoriosa na oração, que mostrou a Deus que venceu o desafio de ser mãe. Uma mulher, ó Deus, que orou, que clamou, que buscou o Senhor, mesmo passando por tantas lutas, ó Pai, mesmo estando angustiada, aflita e até irritada, mas ela não parou de te buscar, de se consagrar, de orar, e ali, diante do sagrado, diante do teu poder, ela se quebrantava, ela chorava, e o Senhor a consolava, até o dia que o Senhor lhe deu o que ela pedia.
Pai querido, ensina-nos a buscar o Senhor, com quebrantamento, com oração, com súplicas, com clamores, com fé, ó Pai, com perseverança na fé, na vida. Livra-nos, ó Deus, da espiritualidade fria, mecânica, vazia, superficial, que, ó Deus, nós vemos na história de Ofni e Finéias, mas dá-nos, ó Deus, a espiritualidade real, verdadeira, que agrada o Senhor, que nós vemos na vida de Ana e depois na vida de Samuel também. Obrigado, Pai, pela vida dessa igreja, por cada mãe. Ó Deus, consola nossas mães, ó Pai. Nossas mãezinhas queridas, ó Deus. As mães aqui da igreja. Pai, eu sei que muitas delas sofrem por causa de problemas familiares, por causa de problemas de saúde, por causa de problemas com os filhos, por lutas e tribulações que todos nós passamos. Pai, consola nossas mães. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de Ana, o Senhor é o Deus de Samuel, e o Senhor é o nosso Deus. Deus que ouve orações, o Deus que atende orações. E no tempo que a gente tem nesse mundo, ó Pai, na missão que o Senhor nos deu para cumprir, que nós, ó Deus, a cumpramos nesse espírito de oração, nesse espírito de fé, na mesma intensidade que a tua serva Ana mostrou, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e muito obrigado, porque a vida de Ana aponta numa direção, o Senhor. O Senhor é o centro de tudo. Ó Pai, não é Ana em si, mas é o Deus de Ana, na vida de Ana, que lhe dava força. E nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que nos dá força e nos desperta. Muito obrigado, ó Pai. Leva-nos em paz, ó Deus. Dá-nos uma semana de bênção na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da igreja. E em nome de Jesus é que oramos e agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor.